Isso, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, isso. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés e ali te encontro no estado. Diga. Em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu. Cobre os meus temores, Forte mão. uma forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Diga. tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Diga. E tu és Enche esse lugar, Espírito Santo. E tu és meu. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, nós te convidamos. Nós queremos mais de ti, nós queremos mais de ti, Senhor. Encha este lugar com a sua glória. Diga. Que eu me dê tudo em ti. Sobre as águas, sobre as águas. Por onde quer que chame, leva-nos, Senhor, mais fundo do que jaz, e a minha fé será, Senhor, em tua presença. Diga. Que eu livre aqui em tudo te confio. Sobre as águas eu vi, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que eu vibre aqui em tudo te confio. Mergulhe, diga. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. E a minha fé será, Senhor, em tua presença. Que eu me aqui em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho,
por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, tu és, e tu és meu. Eu sou teu. Mais forte. Eu sou teu, tu és. Diga isso! Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa página. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rosmilene, Eliene, Eduardo. Hoje vamos dar continuação, do estudo do livro Ação e Reação, que nossa amiga Dilamar, lá do Centro Espírita Francisco de Assis, está conduzindo aqui para nós. E para a gente estar dando início, vou estar lendo a mensagem do livro Ainda é Tempo, psicografia do José Ribeiro, o qual se deu em homenagem ao nome da nossa casa. E a mensagem de hoje, com o título Ainda Hoje. Deus, inteligente, criou o mundo inteiro, o mundo bonito. Vejamos a beleza do sol e de seus raios luminosos, as árvores produzindo frutos saborosos, e a água
utilizada na higiene e limpeza de todas as coisas. Sabemos que nada surgiu por acaso e agradecemos a sabedoria divina. No entanto, nem sempre procuramos os meios possíveis para o crescimento espiritual. Eu, particularmente falando, não acordei para a realidade da vida. Tornei-me um pequeno ser, e na escuridão em que vivia, sem nenhuma condição de vida melhor e digna, perambulei como judeu errante do destino e sem ânimo para continuar vivendo. E cansado de tanto sofrer, e olhando para o céu estrelado, pedi a Deus as divinas bênçãos para que eu não sofresse tanto e pudesse deixar a terra, acordando-me no plano espiritual. Eu enxergava o mundo com os olhos da matéria, sentindo que não haveria possibilidade de reabilitação em minha vida. Não nos esquecemos de que Deus, na busca da felicidade, e se realmente queremos dias melhores, que aproveitemos todas as oportunidades de mudanças ideais ao nosso crescimento e adiantamento moral e espiritual, pois agora estou vendo um mundo melhor e mais feliz. Desse modo, diante de tanta felicidade, estou compenetrado das luzes que estão brilhando nos mundos estrelares. Ainda hoje, é uma mensagem que exprime toda a sua própria fragilidade, embora tenha um sinal de alerta para nós que viajamos em direção aos mundos infinitos. Meu Deus, o Senhor é meu protetor. Caindo e levantando, saí do pesadelo que vivia e livrando-me da escuridão em que me encontrava, agora me sinto vitorioso e quero seguir os passos de Jesus. Neste mundo abençoado, só cresce aquele que pratica os melhores atos. Que todos nós, que fomos beneficiados pelo brilho das luzes, possamos olhar o horizonte ao longe e, mediante tanta beleza, buscar os métodos ideais de mudança. A felicidade está dentro de nós, e Deus sempre ajuda, oferecendo oportunidades a todos nós que somos seus filhos queridos. Caminhemos firmes e conscientes de que Deus é nosso Pai abençoado e de que devemos aproveitar todos os momentos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe. José de Matos, dia 15 de 12 de 2009. Vamos estar chamando a Dilamar. Boa noite, Dilamar. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aí na nossa segunda-feira, né? Nossos estudos do livro Ação em Reação. Fique à vontade para estar iniciando os estudos de hoje. É um prazer muito grande, né, da gente estar aqui, e é uma felicidade ainda maior de estar com os companheiros que interessam pelo estudo, interessam por esse esforço do aprendizado para que a gente possa ser melhor amanhã, né? Então, a gente agradece muito a Deus esse momento e agradece a espiritualidade que nos auxilia nesse trabalho de orientação, aprendendo e ensinando, e conseguindo viver esses ensinamentos, por pequenos que sejam, dentro da nossa existência. Nós vamos ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos. O texto bíblico está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 48, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Essa
nessa lição, vem trazer a instrução para que nós iniciamos hoje, né, o capítulo do nosso livro Ação e Reação. Na semana passada, nós falamos do primeiro capítulo, onde esse estudo que André Luiz traz para nós, eles vão buscar o conhecimento, né, dentro de uma cidadela nas regiões umbralinas, nas regiões de sofrimento. Lá eles são recebidos por Druso, e numa conversação sobre o objetivo daquele trabalho que eles iriam fazer lá, Druso esclarece para eles qual é a oportunidade que eles vão ter e por que razão existem, né, aquele local, aquelas regiões de sofrimento, regiões de dor, tão importantes, né, e necessárias para o desenvolvimento do espírito, que traz ali, né, uma mudança desse comportamento de cada um de nós. Então, nós vamos buscar a lição do capítulo número 2. Quando Hilário e André estavam reunidos lá com Druso, conversando, de repente, né, ele falou com eles que era para repassar para um outro local, onde ele haveria de fazer uma explanação. E eles vão fazer essa explanação junto com ele. Então, André observa, né, que dentro daquele local, daquela cidadela, tinha um salão muito grande. E esse salão tinha muitas pessoas reunidas para que eles pudessem fazer a explanação. Druso, então, levou eles para aquele local, e André Hilário observou que tinha mais ou menos 200 pessoas doentes, né, os enfermos, e tinha ainda alguns assistentes, alguns assistentes que estavam ali para auxiliar aquelas pessoas que estavam enfermos. Então, eram pessoas doentes, né, pessoas que estavam ali naquele local se recuperando, e depois daquela recuperação, então, eles observaram que também tinham pessoas que estavam ali para socorrer, né, que no caso eram os enfermeiros, os assistentes, os orientadores. E nesses orientadores, eles destacaram 3, que posteriormente eles vão ser muito, muito falados, né, no livro, que é Silas, Honório e a irmã Celestina. Então, essas 3 pessoas destacavam entre os demais. Era como se fossem, assim, os segundos orientadores. Os segundos orientadores depois do Druso. E eles, então, permaneceram ali, e Druso, então, iniciou o seu estudo, que ia falar sobre o bom ânimo. Então, Druso começa a falar, né, que ele não estava ali diferente de ninguém, que ele era uma pessoa que também passou pelas dificuldades, que passou pelos trabalhos, que sofreu, mas nada foi em vão, porque ali ele estava resgatando débitos também do passado, que ele não era tão diferente assim, que ele não era uma pessoa tão especial, que outros não pudessem ser como ele, porque até então ele estava fazendo um trabalho para que ele tivesse oportunidade para voltar à carne, né, no caso a reencarnação, e dentro desse processo reencarnatório, ele tivesse, então, a oportunidade de estar com as pessoas que ele estava junto com ele, e que ele pode fazer, né, aproveitar essa oportunidade. Então, ele estava ali angariando do bônus, né, para que ele pudesse ter uma oportunidade no corpo, para ele fazer o resgate dos débitos que ele realmente tinha. Então, ele diz o seguinte, olha, que as pessoas que falam muito, né, e ele diz, a palavra fácil é bem posta, e é muita vez dever espinhoso na nossa boca, constrangendo-nos a reflexão e a disciplina. O que ele quis dizer com isso? Olha, nós falamos muito, mas nós temos que ter o cuidado de praticar aquilo que nós falamos. Falar é muito fácil, soltar a voz, aprender a falar é muito fácil.
Difícil é colocar aquilo que nós falamos em prática, né? E ele fala assim, olha, estou falando para vocês, mas a dificuldade é grande, tanto quanto a de vocês foi a minha e está sendo, para que eu pudesse receber esse bônus. E aí ele diz o seguinte, que dentro daquela oportunidade de resgate, ele diz o seguinte, que a prisão redentora da carne acena-nos ao regresso, a oportunidade de regressar. Então, quer dizer, já estava próximo à oportunidade dele reencarnar, né? Então, ele estava ali como instrutor, mas rapidamente ele já estava tendo a oportunidade de um regresso na carne. E ele diz o seguinte, que na vida, né, no propósito de vida, trabalha em nós e conosco, através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Cerceando-nos os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. Ele estava ali consolando aquelas pessoas, porque ele estava dando para elas a chance, né, a oportunidade de que amanhã, no futuro próximo, elas também estariam, né, nessa nova oportunidade, porque todo o trabalho, todo o sofrimento que eles estavam ali passando, nada mais era do que fruto da própria incoerência das suas próprias ações. Então, eles estavam ali sofrendo, mas não era nenhum castigo de Deus, era o fruto das suas próprias ações. E ele fala, né, que assim, quando a gente está no plano físico, achamos que vamos desencarnar, que vamos morrer, e tudo vai ser muito fácil, tudo vai ser, né, de uma forma muito, muito leve, onde nós vamos para um determinado local. E não é bem assim, né, como ele coloca para nós, né, que às vezes muitas religiões prometem aquilo que as pessoas não vão encontrar do outro lado da vida dessa forma, porque nós temos, né, ele mostra para a gente que a viagem do sepulcro, quer dizer, o nosso desencarne, a nossa morte, ele nos ensina que nós estamos ligados constantemente com as nossas próprias obras. Então, quer dizer, aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim vai estar ligados a nós. Simplesmente a morte não vai desligar de todos os sofrimentos ou das benesses, evidentemente. Se fosse para se ver livre do sofrimento, também seria o das benesses, mas não é bem assim. Então, ele diz para nós, olha, nós estamos ligados indissoluvelmente às nossas próprias obras. Por quê? Os nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou a nossa perda. Então, os nossos atos, enquanto nós estamos em vida, os nossos atos bons, eles vão ser contados para a nossa vitória. Mas os nossos atos errados, infelizmente, vão ser contados também para a nossa perda. E aí ele coloca, né, que diante de todo aquele sofrimento que ali estava acontecendo, diante daquela dor, das tristezas daquelas pessoas que ali estavam, deveriam entender que é uma oportunidade da divindade, dar para eles, nós, né, no caso Druso dizendo, dá para todos nós a oportunidade de um resgate, uma oportunidade de refazer, uma oportunidade de conseguir resgatar aquilo que nós devemos no passado. E ele diz que nós somos vítimas de nós mesmos, que somos igualmente beneficiários da tolerância divina. Então, nós somos vítimas de nós mesmos, mas Deus dá para nós, né, a oportunidade, ele tem paciência de esperar cada um de nós no nosso tempo, para que a gente possa descerrar dentro dos santuários aquilo que nós precisamos expiar e que nós precisamos resolver, precisamos restaurar e precisamos ressarcir. Então, ele coloca ali naquela posição, naquela situação, onde cada um de nós temos que passar por essas etapas, nós temos que expiar, quer dizer, nós temos que reconhecer, nós temos que resgatar, nós temos que reconhecer as nossas faltas, nós precisamos resolver os problemas que nós mesmos criamos. Nós precisamos restaurar o equilíbrio, não só nosso, mas também das pessoas que estão ali naquela situação, e precisamos também ressarcir, quer dizer, nós temos que pagar aqueles débitos aos quais nós ficamos devendo para as pessoas. Então, ninguém está ali, né, por castigo de Deus,
estão ali todos pelo merecimento, pelas faltas, mas com a oportunidade da bondade de Deus trazendo para eles, né, aquela oportunidade de livrar dos sentimentos negativos, porque ele coloca para nós, né, que na retaguarda aniquilávamos o tempo instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho vasta sementeira de ódio e perseguição. Então, o objetivo de cada um de nós é amar, é servir, é ajudar. E, infelizmente, diante desses propósitos dos nossos próprios interesses, nós instilamos, né? Nós provocamos nas pessoas ódio, sentimentos doentios, nós provocamos perseguição, ciúmes e tudo aquilo que está contrário à lei. Então, ali nós estamos, né, diante de um momento onde nós deveríamos estar purgando aqueles pecados, né? Segundo o Druso coloca para nós. E todo esse sofrimento, ele trouxe desarmonia, né? Ele trouxe sofrimento, ele trouxe dor, não somente para o corpo físico, mas também para a alma, porque o que ele quis dizer? Olha, ele não disse ali atrás, as pessoas passam para o outro lado da vida, carregando aquilo que é de bom ou de ruim, e essa carga, ela fica no nosso perispírito, e quando ela fica no nosso perispírito, o que acontece conosco? Nós carregamos esses sentimentos, nós levamos com ele, para o nosso corpo perispiritual, esses registros. E esses registros é que provoca ali naquele momento a dor ou o sofrimento e também a oportunidade do resgate. Nós temos que aperfeiçoar, limpar aqueles sentimentos do nosso corpo espiritual para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, né? E isso só vai acontecer através do processo reencarnatório, que é as bênçãos, né, que Deus dá para nós, para que a gente possa resgatar os débitos com aqueles que nós devemos. Então, ele dá para nós, né, aquela oportunidade daquilo que nós fizemos de errado aqui no planeta, daquilo que nós provocamos, não somente prejudicamos, mas como também somos responsáveis pelas quedas, né, pela dor do outro. E muitas vezes nós achamos que vamos morrer e vamos direto para o céu. Esse céu não existe, né? Porque enquanto nós não resgatarmos até o último centil, e assim disse Jesus, né? Nós não vamos encontrar a vida eterna, nós não vamos encontrar as benesses do céu. O que quer dizer isso? Nós não vamos ter a paz de consciência. Enquanto nós não estivermos percebendo a dor do outro, nós estivermos percebendo ainda, provocando sofrimento, e se nós não resgatarmos isso, nós não temos paz da consciência. Sempre nós vamos estar deixando alguma coisa para trás, né? E aí ele coloca, né, é impossível a gente adquirir o céu sem o resgate dessa lei. Como é que nós vamos trilhar os caminhos dos anjos com os pés amarrados ao carreiro dos homens? Quer dizer, com todas as nossas faltas, com todas as nossas fraquezas, como é que as pessoas, né, acreditam que vão diretamente para o céu, para um lugar de benesses, deixando para trás marcas profundas de dor e de sofrimento? E ele observa, né, que ao redor daquelas pessoas que estão ali do lado de fora, porque onde eles estavam, eles não tinham o pessoal de fora, né, aquela ventania, aquele barulho, eles não penetravam no local, porque o local era blindado, né, eles tinham ali um protetor de som, porque aqueles espíritos que estavam do lado de fora continuavam fazendo agressões, gritando, fazendo ameaças, né, querendo vingança. Então, ele, ali naquele local onde eles estavam, estava protegido daquele som externo, né, que eles estavam lá fora. Mas eles não deixavam de perceber que aquelas pessoas que estavam lá fora estavam sofrendo. E Druso, né, diante daquele sofrimento que estava acontecendo lá fora, ele diz, né, quantas almas, quanto sofrimento existem ali fora, mas é fruto de cada um. Infelizmente, né, cada um provocou aquela situação e ainda não estava em condições para serem resgatados. Por quê? Porque aí ele diz uma frase interessante, né? O céu representa uma conquista, sem ser uma imposição. Então, se nós queremos ir para o céu, né, entre aspas, né, se nós queremos ter uma paz de consciência, nós temos que conquistar, nós temos que buscar isso dentro do nosso esforço, do nosso trabalho, para viver dentro da lei de Deus, dentro dos preceitos da divindade.
Se assim não acontecer, infelizmente, né, não é uma coisa que cada um vai porque tem que ir, não, é uma conquista, né, que ele coloca. E ele coloca, né, que essa lei, infelizmente, ela não tem jeitinho, ela não tem mais ou menos, ela é a lei divina e ela não tem privilégios para ninguém, né? Diante disso, tudo aquilo que nós fazemos que desarmoniza o corpo, desarmoniza o espírito, infelizmente, nós vamos sofrer as consequências, porque o que acontece? Nós vamos perder ou ter uma luminosidade com essa luz, ou senão nós vamos ficar nas trevas do sofrimento. E ele coloca isso, assim, muito bem colocado, né? E repete, né, com uma oportunidade do nosso crescimento, a reencarnação, que é a única chance que nós temos para resgatar esses débitos, para encontrar com as pessoas que nós já tivemos débitos, né, para que a gente possa auxiliar aquelas pessoas com sentimentos de amor, com sentimentos de caridade, com a união, né? E ele coloca muito bem claro para nós que nós vamos encontrar essas pessoas com o grau de esquecimento, porque nós precisamos esquecer as faltas do passado, os nossos inimigos, e dentro desse esquecimento vai nos dar a oportunidade de reencontrar esses inimigos de alguma forma, no nosso lar, com as pessoas, os parentes mais próximos, com alguma pessoa do nosso convívio, no nosso trabalho, nós vamos encontrar essas pessoas. E lá, ele coloca para nós com humildade, com muito amor, com o objetivo, né, de crescimento, com a aceitação das oportunidades, nós vamos resgatar essa incompreensão e essa antipatia, essa inimizade lá do passado. Somente dessa forma. Então, quer dizer, aquele nosso inimigo do passado, nós vamos recebê-lo como um filho às vezes difícil, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, é isso que a gente conhece no dia a dia, aquelas afinidades que nós temos com os outros e às vezes não com as pessoas de dentro de casa, são os prenúncios dessa inimizade do passado. Mas o que Deus dá para nós? Há o sentimento mais profundo de amor, como um amor de mãe, um amor de irmão, de pais, e assim, etc., assim que a gente vai observando. Mesmo com todas as dificuldades, nós acalentamos, nós queremos proteger, nós queremos auxiliar. Então, nesse momento, nós estamos resgatando os nossos débitos com aqueles que estão ao nosso lado. Seja ele o mais difícil, seja ele o bom, nós estamos, de alguma forma, caminhando com aqueles que são registros do nosso passado. Né? E é isso que faz com que nós, esquecendo esse passado, porque muita gente às vezes fala assim, mas por que eu não lembro para eu resgatar mais depressa? Imagine nós lembrando que o nosso marido foi aquele marido que nos assassinou na existência passada. Imagine nós lembrando que o nosso filho foi aquele marido que nós desvirtuamos diante dos objetivos da nossa vaidade, dos nossos desejos aqui na Terra. Como é que nós iríamos resgatar isso, compreendendo essa situação? E é aí que ele coloca que, muitas vezes, né, a memória ela não pode ser voltada para que essas lembranças não prejudiquem o nosso crescimento. Porque nós vamos amar o filho, nós vamos amar o marido, com todas as dificuldades, sem, no entanto, saber daquilo que aconteceu no passado. Fazendo bem essas ações, nós resgatamos os nossos débitos, perdoamos, buscamos a nossa evolução, e conseguimos, então, trazer do inimigo um amigo, né, para nós, na nossa caminhada. É o ser de perfeitos que o Evangelho, né, colocou para nós. E ele coloca, né, continuando a fala dele, ele coloca, olha, gente, todos nós podemos ajudar de alguma forma. Nós estamos aqui, nesse sofrimento, inclusive lá dentro, né, mas nós podemos fazer alguma coisa em favor daqueles que estão mais necessitados. Nós podemos procurar, né, auxiliar aos locais, tal qual a Mansão da Paz, que estava ali naquela zona de sofrimento. Ele disse, olha, nós podemos auxiliar no socorro com a prece, com o concurso do braço fraterno, preparando o regresso no campo da luta. Então, o esforço que cada um estava ali, apesar do sofrimento, da dor que estavam sentindo, cada um podia procurar o seu esforço, fazendo alguma coisa em favor de quem precisasse mais, né? E através desse esforço, iria receber, com certeza, as bênçãos, né, da espiritualidade maior, para que eles pudessem acelerar o seu crescimento, a sua melhoria.
E aí, né, ele continua falando, né, quanto sofrimento, quantos erros, quantas dificuldades que cada um daqueles que ali estavam tinham na sua vida, né, mas quantas oportunidades tinham também para auxiliar. Aí ele coloca, né, assim, interessante como ele coloca, ele falou, olha, muitas pessoas estão aqui que podem fazer esse trabalho, podem melhorar, e nesse esforço, vocês podem também auxiliar as pessoas as amadas que às vezes estão ainda na zona de sofrimento. Aí André Luiz até lembra, né? O pai dele estava em umas ondas profundas quando a mãe dele disse, olha, a gente vai lá visitá-lo, mas ainda não podemos fazer alguma coisa. E ele também, né, passou por um bom tempo de sofrimento e ele foi resgatado naquele momento. Então, quer dizer, as mãos amigas estavam ali estendendo. E aí Druso diz, né, olha, cada um pode fazer isso. E isso vai levar em conta, vai contar como um acréscimo para que vocês, estendendo, aprendendo, tendo condições, vocês podem ajudar as pessoas amadas que estão em algumas zonas de sofrimento e de dor. Então, vocês podem fazer isso. E aí, né, André coloca que as pessoas, assim, alertaram, né, colocaram um semblante alegre, colocaram um semblante de esperança, porque, claro, todos que estavam ali, certamente tinha algum parente que estava nessa zona de sofrimento, né? E aí, quando Druso vai falando isso, né, as pessoas vão sentindo aquela serenidade, aquela maravilha, onde as pessoas começam, então, a perceber a esperança brotando no rosto, né, daquelas pessoas que ali estavam. E Druso, né, continua falando sobre a sua trajetória, encerrando, né, aquela palestra, dizendo dessa esperança que cada um podia aumentar dentro de si, com esse esforço de cada um. E aí, quando ele já está terminando, né, a palestra, aquilo já trazendo aquela emoção para todas as pessoas que estavam ali ouvindo, é evidente, né, um espírito elevado, já estava todo iluminado, e as pessoas sentiram, né, aquela vibração boa, no encerramento da palestra. E aí, de repente, chega uma senhora dizendo perto dele, né, pedindo desculpa, e pergunta para ele quando é que ela iria voltar, né, para o plano da carne, para que ela pudesse receber a pessoa amada que ela precisava auxiliar. E Druso falou, olha, calma, né, não fica triste não, espera mais um pouco, tenha paciência, porque não vai demorar muito, mas é preciso que você tenha paciência. E aí ela diz, olha, eu tenho visitado o meu filho, e ele tem, assim, sofrido muito lá nas zonas de sofrimento, né, de trevas, porque ele não me escuta, por mais que eu aproxime dele, ele não me escuta, ele continua, né, com aquela ideia autoritária, com aquele orgulho, e eu não consigo chegar perto dele para ajudar. Então, para mim, né, ele não é um inimigo, ele é um sofredor, e eu preciso ajudar aquele filho, né, que está ainda num sofrimento muito grande. E aí, Druso, né, com muita calma, afaga aquela senhora e diz, olha, tenha tranquilidade, né, vamos esperar, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, você vai voltar, né, para auxiliar aquela pessoa. E aí ele explica, né, para o Druso, para o André, mais o Hilário, dizendo o seguinte, olha, o amor é uma força divina, só que se a gente não aprender a amar, né, nós começamos, então, a inventar e criamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que muitas vezes, gravado na nossa consciência, leva a gente, né, para esse labirinto de sofrimento e de dor. E aí aquela senhora, né, com muita tranquilidade, sai, com aceitação, ela sai dali. Quando ela sai, o Druso vai explicar para eles qual a razão daquele sofrimento, qual é a história daquela senhora. E aí ele diz o seguinte, nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã que lhes cristalizaram na mente, favorecendo-lhes o acesso de rebeldia e brutalidade. Transformando-se em tiranete social, o infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso, e em seguida da sua morte do corpo.
e a desventurada genitora sente-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida hoje e se esforça para revê-lo. Então, a mãe, né, estava ali, ele explicou qual a razão que aquela mãe estava ali buscando socorrer o filho, porque ela, na existência, quando ela era a mãe dele, o que ela fez? Ela tinha uma vida tranquila e ela ensinou o filho, né, ser tirano, ser orgulhoso, ser tudo aquilo, e ele, então, achou bom aquela história e permaneceu naquilo a vida toda. E disso ele fez ainda, né, muito sofrimento para muita gente, com a sua tirania, com o seu orgulho. E ele continua, nossa amiga que amoleceu a fibra da responsabilidade moral, no excesso do reconforto, voltará à reencarnação num ciclo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria cumpliciou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade do sofrimento. Então, olha ali o momento que ela estava buscando reencarnar. Ela já sabia, o projeto de vida dela, né, o programa de vida dela ela ia reencarnar num lugar pobre, né, economicamente. Ela, claro, toda a condição dela, todo o conhecimento não se perdia, mas ela ia ter uma dificuldade muito grande, ia estar sozinha, receber esse filho com muita dificuldade, desprotegida, mas ela estava com a obrigação, com o dever para fazer resgatar o passado dela em relação ao filho. Ela tinha que dar para o filho coragem, ela tinha que dar determinação, ela tinha que ensinar a ele coisas boas para que ele saísse daquela situação de pessoas simples, mas que ele fosse realmente uma pessoa de bem a partir do trabalho dela. E aí, né, Druso continua a conversa, mas Hilário, mas o André pergunta, mas e ela vai dar conta disso, diante de tanto sofrimento, né, passar por isso tudo, né, como é que ela vai fazer? Ele fala, olha, a proteção divina, ela se dá, a capacidade da sua inteligência, da sua capacidade espiritual, vai ser dada, mas no mundo tem o livre-arbítrio. E aí, se a pessoa não fizer isso, vamos dizer assim, se ela reencarnar, e novamente ela instigar o filho ao orgulho, à vaidade, e o filho também, apesar das dificuldades, não dobrar a essa vaidade, a esse orgulho, a essa tirania, infelizmente, em outros momentos, eles vão ter que se encontrar situações piores, porque eles não resgataram. E o pior, contraíram mais débitos, possivelmente, né? Então, a oportunidade é dada, a porta estreita e a porta larga. Qual é a que nós escolhemos? Né? As da dificuldade, mas com seriedade, com justiça, com a moralidade, ou a das facilidades, do despreparo, do tira-vantagem, das injustiças? Cada um escolhe. E se a pessoa tiver essa oportunidade e aproveitar, ela com certeza abrirá para ela, né, aquele campo de luz que ele coloca, como num caminho onde ela vai se reerguer. Se não, infelizmente, o débito ainda será maior, na lei de Deus não tem privilégios, voltará, e às vezes em condições piores, em dificuldades maiores, até que possa sanar o mal que possa ter prejudicado tanto a um como o outro. Terminando essa conversa, nós já estamos quase terminando o capítulo, né? Terminando essa conversa, chega um outro senhor, dizendo, olha, Druso, eu já estou cansado, tem 20 anos que eu carrego doente aqui. Esses loucos, esses doentes, tem 20 anos e eu estou precisando de voltar para a Terra. Eu estou precisando de um corpo para reencarnar, porque eu já estou cansado disso aqui, né? E aí o Druso, olha, meu filho, sinto muito, mas vamos fazer mais preces, vamos trabalhar mais, vamos servir com amor, porque a única forma que nós temos para receber esse resgate é o nosso serviço no bem. E fazendo o serviço no bem, consequentemente, nós vamos, né, ter essa oportunidade. O Druso já estava lá há 50 anos, ele tinha só 20, faltava 30 para chegar no momento que o Druso também, né, estava prestes a reencarnar. Logo em seguida, né, apresentou uma outra pessoa, um outro rapaz,
e foi perguntar justamente para ele, né, por que eles, então, estavam ali, passando pelos trabalhos, passando pelo sofrimento, ele não entendia muito bem por quê, porque não tinha, então, as lembranças das vidas passadas. Por que não era mostrado para eles, né, para as pessoas que estavam ali doentes, a razão deles terem, então, o regresso das vidas passadas, porque aí seria mais fácil para eles resgatarem os débitos, né? E aí o Druso falou, olha, infelizmente isso é só para os espíritos elevados, né? As pessoas que desencarnam com sentimentos elevados, com a tarefa cumprida, com a justiça divina mais ou menos encaminhada, estes sim têm oportunidade de ver as suas vidas passadas, né? Para um aproveitamento para quem quisesse, para quem pudesse fazer um bem maior. Mas para os demais, né, como todos os que estavam ali, e ele também, essa oportunidade não podia ser colocada, porque para ele, né, ele diz, ó, pela continuidade do serviço e do aperfeiçoamento e a sublimação. É o mesmo caso que eu falei no princípio, né? Se tivesse uma lembrança e ali do lado dele tivesse um inimigo dele, qual seria a reação dele? Né? Juntos, talvez estariam compenetrados no trabalho amigável, de fraternidade, talvez até preparando uma próxima reencarnação juntos, e se ele descobrisse ali, naquele momento, que aquele que ele considera um amigo foi um inimigo dele, né? Então, o Druso explica para ele, olha, de forma nenhuma, né, nós não podemos ter essa lembrança, porque senão vai trazer intranquilidade, porque senão vai trazer um sofrimento, e ao invés de libertar, vai fazer a gente, né, mais preso à situação onde nós estamos aqui. Então, essas faculdades mnemônicas, né, que ele coloca, as faculdades mentais, elas não podem, não devem ser aguçadas diante de certas cenas fotográficas. Por quê? Porque em determinados momentos, essas cenas vão ser muito fortes, né, elas vão ser muito, o registro pode ser prejudicial naquele momento ali, né. E aí, então, André, né, faz mais uma pergunta para ele, e ele diz, né, como que, diante daquelas imagens que eles estavam ali, por que eles não conseguiam, né, fazer essas lembranças? Aí o Druso explica para eles, né, numa forma muito simples, ele fala, olha, imagine um lago tranquilo, né, sem nenhuma onda. Quando você joga uma pedra no lago, o que acontece? Vai acontecer ondas. E estas ondas vai atrapalhar a imagem. Quer dizer, nós estamos olhando num espelho d'água. De repente, joga uma pedra. Essa pedra atrapalha a nossa imagem refletida no espelho d'água. E como se não bastasse essa imagem refletida deformada, ainda essa pedra ia fazer com que o lodo levantasse e sujasse ainda mais aquela figura, né? Então, ele diz o seguinte, olha, eis o quadro que eu posso pintar para vocês. Então, essas lembranças, por enquanto, está nesse espelho d'água. Essas lembranças do passado podem ser tão fortes, pode ser tão perigosa, que ao invés de iluminar, melhorar ainda mais a sua imagem, vai prejudicar, porque vai deformar e, às vezes, vai levantar algo, né, lá do fundo, onde essas imagens deveria estar guardada bem quietinha por enquanto, né, que a pessoa não estava preparada para isso. E ele diz, muitas vezes, nós estamos presos nos sítios de paisagens, pela morte, supostamente, se desvencilhando, para que possa entrar na espiritualidade. Naquele momento, ele mostra para aquela pessoa que ele ainda estava tão ligado à matéria, né, às pessoas que ficaram aqui na Terra, que, infelizmente, ele não ia ter nenhum proveito se ele tivesse, né, marcado aquelas imagens, se ele fosse vista as vidas passadas dele, e que ele não poderia fazer nada diante daquele momento. E aí, né, diante disso, né, o Druso diz para ele o seguinte, que o lar e a família e os compromissos imperfeitamente solucionados iam prejudicar o seu crescimento, ia prejudicar a sua melhoria. E diante, né, disso, ele coloca sobre a importância da hipnose para regredir e para recuperar momentos, mas esses momentos têm que ser muito bem pensados, porque às vezes vai acordar memórias do nosso passado que não são nada bom para o nosso crescimento. Então, aí ele coloca, né, diante dessa mensagem que ele deixa para André,
que o perigo que nós temos, às vezes, né, dessa lembrança do passado e de acordar ou despertar desse nosso passado que está lá bem obscuro, onde nós não temos, né, ainda a capacidade de observar e, diante da capacidade de observar, de resolver as questões, né, do nosso passado, né? Então, essa é a mensagem do segundo capítulo. No próximo capítulo, nós vamos ver que eles foram interrompidos porque estava tendo um atendimento especial, né, lá dentro, e o Druso estava sendo chamado para auxiliar aquele que tinha acabado de chegar. Nós vamos ver a história dele no próximo capítulo. Pronto? Muito obrigado, Dilamar. Eu até ia te perguntar, né, qual que ia ser o próximo capítulo. Porque como agora eu estou trabalhando à noite, né, aí vai ficar alternando eu e o Igor. Então, hoje eu estou de folga, mas na segunda-feira que vem eu vou estar trabalhando, dia sim, dia não. Eu vejo que, né, tem umas pessoas novas aqui, né, pelas mensagens. Quem desejar fazer alguma pergunta sobre o estudo do livro, né, pode estar deixando aí. Enquanto isso, vou dar uma explicadinha, né, sobre a casa, né, tem umas pessoas novas aí. Se alguém não me conhecer, meu nome é Cadu, né, eu fazia parte do Centro Espírita Unidos para o Bem por 11 anos, onde eu saí em fevereiro e, né, já vinha preparando, né, Deus com o Sr. José, né, que era o presidente fundador do Unidos para o Bem, né, a intenção de abrir uma casa. Então eu saí, né, e foi surgindo, até que as coisas foi fluindo, né, que a espiritualidade, a gente fluir as coisas rápidas, às vezes a gente entender. E surgiu a nossa casa, né, a Casa de Caridade Irmão José Ribeiro, onde a gente deu o nome a ela, em homenagem, né, ao Sr. José, ao qual a gente ficou, igual eu fiquei lá 11 anos, né, todos que hoje que está pertencendo à nossa casa, né, a diretoria da nossa casa, quem está conosco agora no início, então todos passaram, né, pelo ensinamento do Sr. José. Então surgiu essa casa, a gente vai, né, tentar fazer o melhor e colocar em prática tudo que o Sr. José nos ensinou, que é sempre atender com amor, né? Foi isso o maior ensinamento dele para todos que passou durante essa vida com ele aí. E nós não temos ainda o espaço físico, né? A gente está lutando aí, a gente está conseguindo com espaço, mas também devido à pandemia agora não é possível também estar realizando, né, atendimentos presenciais. Então a gente está com essas atividades, né? Dia de segunda-feira o estudo aqui com a Dilamar, o livro Ação e Reação. Logo agora, após os estudos, nós, médicos da casa, nos reunimos virtualmente para o tratamento à distância. Toda segunda é realizado o tratamento à distância. No domingo, até na segunda-feira, ao meio-dia, a gente disponibiliza aqui na nossa página um formulário para as pessoas cadastrarem quem desejar fazer o tratamento. E na quarta-feira também temos uma live de palestra, né? Sempre, toda quarta-feira, às 19h30. E nessa quarta-feira agora, a gente vai estar recebendo o Tiago Arantes, que faz parte lá do Lar de Paulo, né? Também, não sei, faz parte do Francisco de Assis também, né? Mais ou menos. É quase igual eu, faz parte de tudo, né? Então, nessa quarta-feira, a gente vai estar recebendo o Tiago Arantes, às 19h30, que vai estar falando para nós sobre o amor nos tempos de Covid. Então, todos estão convidados aí a participar nessa quarta-feira. E para a gente estar encerrando, antes da Dilamar fazer a oração final para nós, uma mensagem do livro Essência Espírita, psicografia Júlio Carvalho. No momento de crise. No momento que a dor nos visita, seja como for, não espalhemos mais o que há de mal. É no momento de escuridão que necessitamos de luz. É possível que tudo indique outros caminhos
e o desespero nos alcance. Entretanto, tenhamos fé e confiança no amanhã, lutando para que nossa situação mude de alguma forma para melhor. É possível que muitos de nós estejamos sempre em desconforto e desespero, mas o caminho é para frente. É para lá que devemos ir, rumo a Deus, rumo à luz, com fé e esperança. Por isso, 3 palavras nunca devem faltar nos momentos de crise: confiar, esperar e servir. Gabriela. E com essas belas palavras, nós agradecemos a Deus, agradecemos aos espíritos amigos que estão conosco, nos inspirando, nos trazendo essa oportunidade, e agradecemos a todas as pessoas que participaram desse estudo, e que possa servir de alguma forma para que cada um de nós possamos mudar a nossa conduta, o nosso pensamento e as nossas ações, para abrir diante de nós a luz do Divino Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, até a próxima quarta, se Deus quiser. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Aliás, quarta não, segunda. Segunda-feira. Muito obrigado, Dilamar. Então, nós esperamos quarta-feira com a palestra do Tiago e segunda-feira, continuação do estudo. Boa noite a todos. Todos possam ter uma excelente semana. Boa noite, até mais.